Olá pessoal, professor Arthur aqui para mais um vídeo da nossa série de equações diferenciais não lineares, sistemas de equações diferenciais não lineares. E nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre o modelo de Lotka-Volterra para a competição entre duas populações. Eu vou falar brevemente sobre o modelo, só vou ler isso aqui, e depois vou fazer o exemplo com esses valores dos parâmetros aqui, ok? Bom, o modelo de Lotka-Volterra é um modelo clássico em biomatemática. O que é biomatemática? É usar a matemática para entender problemas da biologia, para entender problemas biológicos, problemas da medicina. E várias das ferramentas da biomatemática são modelos de equações diferenciais, modelos que descrevem o comportamento de populações interagindo, e os modelos descrevem isso e eles tentam entender o que vai acontecer com essas populações interagindo. Então esse modelo de Lotka-Volterra foi proposto nos anos 1920, há muito tempo, né? Quase 100 anos. E descreve a evolução temporal de duas populações diferentes. Pode ser duas populações de peixes, por exemplo. Ele foi usado inicialmente para a população de peixes. Um peixe que se alimentava do outro, mas também era atacado, né, pelo outro. São peixes que competem por recursos. Também pode ser usado para lebres e coelhos, por exemplo, para qualquer animal que duas populações diferentes de animais que competem, para a competição de plantas também por recursos do solo, também pode ser usado, e é muito usado também para modelar o câncer, porque você tem populações competindo por recursos, podem ser células normais e células cancerosas também, ok? Então você tem duas populações e elas estão competindo por recursos comuns a ambas, num ambiente onde os mesmos são limitados. Por exemplo, no caso das células tumorais e células normais, elas estão competindo por oxigênio, por nutriente que é entregue ao tecido celular pelo circulação, né, pelo sangue, nutriente que vem ali. Então elas estão competindo também por espaço, né? A célula precisa de espaço para crescer, o tecido para se desenvolver. Então o modelo é dado por essas duas equações: x' igual a isso que está aí, y' igual a isso que está aí. X e y representam o número de indivíduos de cada população. Então representa aí um número numa unidade conveniente. Por exemplo, se for células, é o número de indivíduos em bilhões de células, né? Não vai ser 10, 20 células, mas 10 bilhões, 20 bilhões de células. Então x e y é o número de indivíduos, x' e y', como que esse número varia com o tempo, a taxa de variação dessa população com o tempo. Se o x' for positivo, significa que a população x está crescendo. Se o y' for positivo, a população y está crescendo. Se eles forem negativos, as populações estão decrescendo naquele instante de tempo. E o crescimento e o decrescimento dessas populações depende da interação entre elas. Você tem aqui termos que descrevem interação entre essas duas populações. O que significam esses termos? O epsilon 1 e o epsilon 2 representam a taxa de reprodução de cada população. Então é o seguinte, eu vou escrever assim, isso aqui é como se fosse epsilon 1 x e aqui epsilon 2 y. Então cada população se reproduz de maneira proporcional à quantidade de indivíduos que tem ali. É uma reprodução malthusiana. Se eu tenho dois indivíduos no instante posterior, vou ter epsilon 1 vezes o número de indivíduos que eu tinha. É a taxa de reprodução, isso aqui. Sigma I representa o dano de competição que os indivíduos de uma população causam aos outros da mesma população, competição intraespecífica. Então aqui eu tenho
menos sigma 1 x quadrado e menos sigma 2 y ao quadrado. O que é isso? A gente assume que a população compete com ela mesma por recursos. Isso aqui é o crescimento logístico que a gente viu nos vídeos anteriores ali. Então, se as populações não interagirem entre si, elas crescem, mas elas mesmas controlam o crescimento delas mesmas, porque a limitação nos recursos delas. Então, sigma 1 é uma espécie de competição do x com ele mesmo. Por que tem o sigma 1 x quadrado? Porque o x quadrado é o produto de x com x, ele mede, de certa forma, os encontros dos indivíduos aqui, dessa população x. A quantidade de encontros entre indivíduos aqui é proporcional ao quadrado do número de indivíduos. Tudo bem? Porque os encontros, como se fossem encontros de moléculas de gás, quando você tem um recipiente fechado com gás, né? E você tem moléculas de um gás lá, e essas moléculas estão movimentando aleatoriamente ali, o número de vezes que essas moléculas colidem umas com as outras, se encontram ali, é proporcional ao quadrado do número de moléculas, ok? Então isso aqui vem daqui. O x quadrado está descrevendo os encontros do x com x. Ou seja, quando dois indivíduos encontram, ou seja, eles estão no mesmo local, eles vão consumir o mesmo nutriente. Então, vai ter um decrescimento na população, porque eles não vão consumir, aquela célula, por exemplo, não vai consumir o nutriente sozinho, ela vai ter que compartilhar com a outra. Então tem uma diminuição na taxa de crescimento ali quando tem os encontros, tá? E finalmente tem o termo alfa-i, que representa o dano de competição que os indivíduos de uma população causam na outra população. Você tem o alfa-1 xy, alfa-2 xy, ok? De novo, isso vai descrever o seguinte: quando o indivíduo da população X encontra com Y, com o indivíduo da população Y, então os encontros descritos pelo produto aqui, os indivíduos da população Y causam um dano na população X, seja por consumir o recurso que os indivíduos da população X iriam consumir, seja por ocupar o espaço que esses indivíduos iriam ocupar, ou seja também por diretamente causar um dano. Pode ter uma briga, se for animais, pode ter uma briga ali pelo recurso comum, né? Se for plantas, uma planta, por exemplo, pode ocupar uma posição no sol e deixar a outra na sombra, aquela outra na sombra vai ser prejudicada. Se for células tumorais e células normais, as células tumorais, por vezes, produzem certas substâncias que degradam as células normais. Ok? Então, esse aqui é o dano que o Y causa no X. Esse aqui é o dano que o X causa no Y, porque no caso das células, o tecido normal também tenta causar dano ao tecido tumoral para controlar, o corpo tenta controlar o crescimento das células tumorais. Por vezes consegue, por vezes a gente não observa o câncer crescer, mas por vezes o câncer ele ultrapassa, né? Ele sobressai com relação a esse controle que o X causa no Y aqui. As células tumorais conseguem escapar desse controle e conseguem crescer. Então, esse aqui é o modelo de Lotka-Volterra, descreve a população compete consigo mesma e com a outra, e ela se reproduz para as duas populações. Os parâmetros aqui podem assumir quaisquer valores positivos, ok? Positivos. Então, não faz sentido pôr parâmetros negativos aqui para esses dados aqui, porque as populações a gente está colocando o sinal de menos aqui nas competições. Então, cada caso vai ter um valor de parâmetros aqui, né? Pode ser que a população Y cause um dano muito grande na X, por exemplo, um dano
um alfa 1 aqui bem grande. E a x causa um dano pequeno na y, um alfa 2 pequeno. Então, cada contexto vai ser descrito por valores diferentes para esses parâmetros. É o mesmo modelo, mas com intensidades, que são os valores dos parâmetros, podendo ser diferentes para cada contexto, para cada caso. Ok? No vídeo que eu vou continuar falando aqui, nesse vídeo, nós vamos assumir esses valores aqui para esses parâmetros. Epsilon 3, sigma 1, 2, etc. Para esses parâmetros aqui, para analisar o retrato de fase, nesse caso. Ok? Então, eu coloquei aqui nessa folha o modelo de Lotka-Volterra com aqueles valores. Ó. Vamos colocar aqui. Pronto. Vamos ver. O Epsilon 1 é 3. Coloquei aqui. O Epsilon 1 que estava aqui. O Sigma 1, 2. Coloquei aqui. E o Alfa 1 coloquei aqui. 1. O Epsilon 2 é 4. Coloquei aqui. O Sigma 2 coloquei aqui é 1. O Alfa 2 é 3. Tá aqui. Então, esse aqui é o modelo de Lotka-Volterra com aqueles valores de parâmetros que a gente quer, tá? Eu vou fazer o retrato de fase e achar os equilíbrios para esses parâmetros aqui. Tudo bem? Então, vamos lá. O que a gente quer aqui? Letra A, equilíbrios. Eu quero encontrar os equilíbrios desse sistema. Note que aqui eu escrevi a F e a G de outra maneira, fazendo o produto aqui, tá? Porque isso aqui vai ser útil depois na hora que eu tiver que derivar a F e a G. Então eu fiz 3x menos 2x² menos xy. 4y menos y² menos 3xy. Tá aqui. Ok? Então, essa F e G aqui são esses caras aqui. Do lado direito da equação. E agora eu quero encontrar os equilíbrios do sistema. Ora, os equilíbrios do sistema são as soluções de x' igual a 0 e y' igual a 0. Ou seja, são as soluções de x, 3 menos 2x menos y igual a 0, y, 4 menos y menos 3x igual a 0. Ok? Aqui, eu tenho duas opções. Opção 1, o x pode ser 0, tudo bem? Se o x for 0, já zera essa equação. Ou opção 2, isso aqui tem que ser 0. 3 menos 2x menos y tem que ser 0. Ok? E para essa aqui eu tenho duas opções. Eu vou chamar de opção A, que é y igual a 0, ou opção B, que é 4 menos y menos 3x igual a 0. Sempre quando eu tiver um produto dando 0, qualquer um dos fatores pode ser 0. Eu tenho que analisar os dois casos. Então aqui eu vou analisar os casos agora, ok? Então quais são os casos? Caso 1A. O que é 1A? X igual a 0 e y igual a 0. Então qual que é o equilíbrio aqui? O equilíbrio que eu vou chamar de P0, que é o 0, 0. É o primeiro equilíbrio do meu sistema, ok? Caso 1A é trivial, eu acho 0, 0 aqui. Ok, agora vamos fazer o caso 1B. Eu tenho x igual a 0 aqui em cima, e aqui eu tenho 4 menos y menos 3x igual a 0. Daqui eu obtenho que 4 menos y é 0, então o y é 4. Então eu vou ter o que eu vou chamar de P1. O x é 0 e o y é 4. É outro equilíbrio. Ok? É outro equilíbrio. Tenho 0, 0, 0, 4. Então eu analisei, ó, se x for 0, isso aqui está zerado. Essa equação aqui está zerada. Se x for 0, isso aqui está zerado. Quando eu jogo aqui, eu tenho duas opções. Ou y é 0 ou y é 4. Então, para x igual a 0, eu tenho essas duas opções aqui. 0 ou 4 para o y. Agora, eu vou supor x diferente de 0. Se o x for diferente de 0, eu tenho que ter isto.
Ok? Então vamos lá. Vamos para a opção 2A. 3 menos 2x menos y igual a 0. Quando eu jogo aqui e jogo y igual a 0, eu tenho que ter isso para zerar a primeira. Para zerar a segunda, uma opção é y igual a 0. Está aqui, opção A. Então daqui eu tenho o que? Se o y é igual a 0. Eu tenho 3 menos 2x igual a 0, x é igual a 3 meios. Então aqui eu tenho o P3, que é o x igual a 3 meios, o y igual a 0. Ok? Então eu fiz o que? Eu fiz essa equação para zerar o x'. Eu tenho que sempre zerar o x' e o y' ao mesmo tempo. Essa aqui zera o x'. Y igual a 0 gera o y'. Ok? Pergunta, eu posso fazer este e este? Bom, este e este vão zerar esse aqui só, não vão zerar esse aqui. Eu não quero zerar esse cara duas vezes, eu quero zerar ele uma vez e esse outra vez. Então eu tenho que combinar esses casos aqui, de cima com o de baixo. Por isso que eu botei 1 e 2 e a outra numeração A e B. Ok? Vamos fazer agora o 2B, que é o caso que vai ser o não trivial de todo. Para zerar em cima, eu posso ter 3 menos 2x menos y igual a 0 e aqui 4 menos y menos 3x igual a 0. Então o que eu tenho? Tenho que resolver o sistema ali. Eu vou chamar isso aqui de 2 e isso aqui de 1. Como eu estou vendo y aqui, eu vou fazer 2 menos 1. 2 menos 1 eu tenho 4 menos 3, ok? Eu tenho menos y, com menos aqui, mais y. Eu tenho menos 3x aqui de 2, com menos 2x aqui, mais 2x, igual a 0. Então, menos y mais y, isso aqui dá 0, isso aqui dá 1, isso aqui dá menos x, igual a 0. Então, 1 mais 0 menos x deu 0. Então, x é igual a 1. Se x é igual a 1, eu jogo em 2 isso aqui. Eu tenho 4 menos y menos 3 igual a 0. Eu tenho 4 menos 3 igual a y igual a 1. Então, eu tenho o que eu chamo de P4, que é o x igual a 1, y igual a 1. Ok? Então, os meus pontos de equilíbrio da letra A, que foi pedida, estão aqui, ó. Então aqui os meus pontos de equilíbrio. Ok? Todos eles são biologicamente viáveis. Todos pontos de equilíbrio são biologicamente viáveis. Pois, né? Eles têm x e y maiores ou iguais que 0. Quando que eu falo que um ponto não é biologicamente viável? Quando ele me dá um valor negativo, porque esse é um modelo para populações e eu não posso ter populações negativas, ok? Então, todos esses pontos eu vou trabalhar com eles. Como é que fica, por enquanto, o retrato de fase que eu sei? Se eu fizer aqui o plano XY para o retrato de fase, quais são os pontos de equilíbrio que eu tenho? Eu tenho 0, 0. Eu tenho o 3 meios, 0. E eu tenho o 0, 4. Está fora de escala isso aqui, tudo bem? E eu tenho o 1, 1. Eu tenho esses 4 pontos de equilíbrio aqui no meu retrato de fase. Quero saber como é que as soluções vão se comportar aqui. Nós vamos ver isso agora, né, na letra B. Vamos ver o que pede a letra B. Letra B. Utilizando a linearização, o teorema de Hartmann-Grobman, analise a estabilidade de cada um dos pontos de equilíbrio desse sistema. Ok? Então, eu tenho que achar a matriz jacobiana. Ok? Então, letra B. A primeira coisa que eu tenho que fazer é a matriz jacobiana. No ponto XY primeiro.
jacobiana variável. Eu tenho que derivar f com respeito a x, f com respeito a y, g com respeito a x, g com respeito a y. Ok? O que isso aqui vai me dar? A f, 3x menos 2x quadrado menos xy. Quando eu derivo ela com respeito a x, fica 3 menos 4x menos y. 3 menos 4x menos y. Jacobiana aqui. Ok? A f com respeito a y agora. Quando eu derivo isso aqui com respeito a y, fica só menos x. G com respeito a x agora. Fica só menos 3y. G com respeito a x, menos 3y. G com respeito a y, fica 4 menos 2y menos 3x. 4 menos 2y menos 3x. Ok? Então essa aqui é a matriz jacobiana, que eu preciso dela na letra B. Agora eu vou calcular ela em cada ponto de equilíbrio aqui, para achar a estabilidade desses pontos de equilíbrio. Tudo bem? Então vamos lá. Vou calcular ela no 0, 0, no 0, 4, 3 meios, 1, 1 e tá. Deixa eu fazer nessa folha aqui para a gente não perder, né? Então, vamos aqui. Análise de estabilidade dos equilíbrios. A minha jacobiana está ali. Eu vou fazer o primeiro equilíbrio. É o P0 igual a 0, 0. Quem que é a jacobiana calculada no 0, 0? Eu tenho que olhar aqui, ó. A minha jacobiana calculada no 0, 0. Quem é ela? Quando x e y são 0. 3, 0, 0 e 4. Jacobiana. Quando você tem uma matriz diagonal, os autovalores já aparecem na diagonal. Tudo bem? Então os autovalores são lambda 1 igual a 3, lambda 2 igual a 4. São positivos. Os dois são positivos. São reais positivos, ok? Então, a linearização me fala que esse ponto P0, 0, 0 é um daqueles 6 casos que você tem nó estável e instável, ponto de sela, centro, foco estável, foco instável. Quando você tem autovalores positivos, é um nó estável. Ok? Desculpa, instável, né? É um nó instável. Tudo bem? Os autovalores são aqueles ali. Se você calcular os autovetores, V1 vai dar o 1, 0. E o V2 vai dar o 0, 1. Quando a matriz é diagonal, os autovetores são assim, são os vetores canônicos, ok? Esse V1 é associado ao 3 e o V2 é associado ao 4. Então, como é que eu retrato de fase local em torno do 0, 0? Eu tenho um nó estável aqui, esse aqui é o V1, esse aqui é o V2. Eu tenho um nó instável, ele vai ser repulsor assim, ok? Como é que vão ser as soluções aqui? Saindo, elas vão... O lambda 1 é o que tem menor módulo. É o que tem menor módulo. Ele é associado ao V1. Ok? Então, as soluções vão sair tangentes ao V1. Ok? Elas vão sair tangentes ao V1, que é sempre tangentes ao autovetor associado ao autovalor de menor módulo. Ok? Então elas saem assim.
Mas isso aqui é um detalhe. O mais importante é que o retrato de fase localmente é isso aqui. Então esse aqui é o retrato de fase local em torno de P0, 00. Ok? Esse retrato de fase vai estar aqui, ó. Ok? E como eu quero considerar só as coisas positivas, vai ser algo assim, ó. Eu vou pegar esse vetor aqui, ele vai estar aqui, esse aqui, e aqui eu vou ter soluções saindo. Ok? Do 00. Isso que eu achei aqui em torno desse 00, eu desenho aqui no alto do retrato de fase global. Ok? É um zoom ali. Agora, vamos ver o próximo ponto. Qual que é o próximo ponto? O próximo ponto é o 0,4. Tá? O próximo ponto é o 0,4. Nosso vídeo já tem 26 minutos, vai ser um vídeo longo, tá? P1, 0,4. Quem que é o J de 0,4? A matriz jacobiana é essa aqui. Quando x é 0 e y é 4, o que a gente tem? Agora, quando x é 0 e y é 4. X é 0 que deu 0, y 4, 3 menos 4, menos 1. X é 0, y é 4, menos 12. X é 0, y é 4, 4 menos 8, menos 4. Então, quem que são os autovalores aqui? Isso aqui a gente já fez. Os autovalores são lambda 1 igual a menos 1 e lambda 2 igual a menos 4. Reais negativos. Reais negativos, eu tenho que P1 é um nó estável. Ok? P1 é um nó estável. Sendo P1 um nó estável, eu quero achar os autovetores agora. Se você fizer as contas, encontre, né? Os autovetores eu vou deixar para vocês encontrarem, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, tá? Mas vocês têm que encontrar os autovetores. Os autovetores aqui, ó, no 0,4, associado ao lambda 1 igual a menos 1, é o menos 1, 4. E associado ao lambda 2 igual a menos 4, é o 0, 1. Tudo bem? 0, 1. Então, como é que fica aqui? Aqui eu desenho o ponto, porque na linearização, o retrato que eu faço aqui é centrado no ponto. Quais que são os autovetores? 0, 1, x é 0, y é 1, é esse autovetor aqui. Esse aqui é o V2. O V1 é negativo no x e 4 vezes positivo no y. Então ele é assim. V1, ok? Algo assim, tudo bem? Agora, vai ser um nó estável. Então, vai ser atrator. Os dois vão ser atratores. E vão chegar aqui, as soluções vão chegar tangentes ao autovetor associado ao autovalor de menor módulo, que é menos 1. O menor módulo aqui é 1, né? Do lambda 1, então vão chegar tangentes a esse autovetor aqui. Então as soluções vão chegar aqui, ó. Tá? Vou fazer aqui de novo. Eu tenho um ponto aqui. Tenho esse autovetor, esse. As soluções vão chegar aqui assim. Ok? É um nó estável. Tudo bem? Ok? Então, como que eu desenho isso aqui no retrato de fase? Eu desenho isso assim. Ele está atraindo soluções localmente.
Tá? Não preciso desenhar com perfeição, mas ele está atraindo as soluções aqui. Tudo bem? Ok. Agora, esse aqui foi o item 2, né? Agora o item 3, mais um ponto. Mais um ponto agora. Agora é o ponto P3, que é o 3 meios, 0, que tá ali, tá? Eu vou calcular a jacobiana nele, 3 meios, 0. Quem que é a jacobiana nele? Y é 0. X é 3 meios. 4 vezes 3 meios, dá 4 vezes 3, 12, sobre 2, 6, então menos 6. 3 menos 6, menos 3. X é 3 meios, menos 3 meios. Y é 0. Continuando aqui. O Y é 0 e o X é 3 meios. Então, 3 vezes 3 meios, 9 meios. 4 menos 9 meios. 4 menos 9 meios vai dar 8 meios menos 9 meios vai dar menos meio. Ok? A jacobiana aí. De novo, os autovalores aqui estão na diagonal, porque você tem um 0 aqui embaixo. Você já acha que o lambda 1 é menos 3 e o lambda 2 é menos meio. Autovalores reais negativos. Então, o que você tem?